E aí, meu povo, vocês estão finalmente preparados para o video tour do álbum clássico dos Cavaleiros do Zodíaco? Esse aqui, esse maravilhoso álbum. Vamos fazer esse video tour? Olhar detalhe por detalhe desse álbum maravilhoso? Partiu? Simbora! Tô indo retirar agora o álbum do altar em que ele fica, do lugar onde ele merece estar, em destaque na minha estante, e onde vocês costumam ver ele ali nas filmagens, atrás dos vídeos. Vou retirar ele agora. É aqui onde ele fica, nessa caixinha de acrílico para proteger ele de poeira, de umidade. E aí eu coloco uma luzinha de LED aqui para dar um destaque a ele, né? Principalmente quando tá à noite, fica um destaque legal no álbum, tá? E agora aqui eu vou abrir a caixinha e tirar ele para mostrar para vocês. Ai, meu Deus, essa relíquia! Esta relíquia original nas minhas mãos. Então vamos adentrar ao mundo mágico do álbum clássico dos Cavaleiros do Zodíaco. Olha, esse vídeo, além de mostrar pra vocês um pouquinho da nostalgia, de como era esse álbum, é pra incentivar vocês, né, a gente a comemorar os 40 anos de Cavaleiros do Zodíaco em grande estilo, com um outro álbum, né, que poderia ser até melhor do que esse, e incentivar vocês a irem até a Dona Panini e pedir pra ela trazer esse álbum pra gente. A campanha tá ótima, tá? O vídeo foi muito compartilhado, as pessoas estão indo no perfil da Dona Panini postar, também estão postando no e-mail dela, mandando mensagem. Então, espero que esse vídeo incentive vocês a continuarem pedindo pra Dona Panini, pra ela trabalhar, fazer esse álbum pra gente. Vocês não esquecerem essa ideia não pode morrer. Cavaleiros do Zodíaco precisa de uma comemoração em grande estilo aqui no Brasil, que foi um dos países que mais deu audiência pra essa franquia. Vamos fazer igual o nosso Pangaré alado, Ceia de Pégaso, não desistir jamais, tentar até o último segundo o nosso objetivo, que a gente vai conseguir esse álbum. Eu vim até com a camisa especial pra esse momento, né, minha camisa da Pegasus Symphony, maravilhosa. Eu fui no concerto, foi incrível esse concerto da Pegasus Symphony. A linda camiseta. Os nossos bronzeados em destaque, tá? Pra fazer jus a esse vídeo maravilhoso que eu tô fazendo. Então é isso. Olha, eu não quero fazer algo corrido, eu gosto de fazer algo assim com bastante calma, pra mostrar pra vocês todos os detalhes do álbum, tá? Todas as páginas, as figurinhas. Eu tenho as 400 figurinhas, sim. Eu vou mostrar com vocês tudo com muito detalhe, então é óbvio que esse vídeo vai ficar grande, vai se estender em algumas partes, não sei. Isso vai depender da minha edição final, mas eu acho que deve ficar em 3, 4 partes, não sei. Então, eu vou postar essas partes aos pouquinhos, tipo um capítulo aí de uma novelinha vertical, que é a moda agora, né? Vamos fazer nossa novelinha vertical. E pra vocês irem acompanhando aos pouquinhos cada detalhe desse álbum, que pra mim, apesar dos pesares, tem algumas poréns, pra mim foi o álbum mais icônico, o melhor álbum de todos. Eu vou falar mais pra frente por que eu acho isso. A versão estendida de todo esse compilado de vídeos eu vou postar no meu canal no YouTube, tá? Então me sigam lá também. Antes de mostrar o álbum em si, eu acho que é importante a gente falar da história desse álbum, dar o histórico, o contexto histórico por trás desse álbum. Como que ele era, como ele foi formado, como ele foi gestado. Então, vamos lá. Esse álbum ele foi lançado em abril de 1995. Em abril de 95, não havia nem terminado a saga das 12 Casas, não havia lançado a saga de Asgard, muito menos Poseidon. A saga de Asgard, os episódios inéditos de Asgard só estrearam em junho de 1995. Então, de abril até junho tem alguns meses. Ou seja, esse álbum, quando foi lançado, deu muitos spoilers pra gente. Porque esse álbum, ele abrange toda a saga clássica. Então, isso já diz muito sobre a bagunça e aí a desorganização cronológica de como esse álbum estava organizado. O álbum ele não é separado por seções, ele não conta uma história linear. Primeiro, imagens do santuário, depois imagens de Asgard, depois imagens do Poseidon, nada disso. Ele começa ali, sei lá, com a imagem do santuário, depois com uma imagem do Poseidon, aí depois volta pro santuário, depois passa pra Asgard, várias imagens de Asgard, depois volta pro santuário. É uma bagunça o álbum, assim, em termos de cronologia, tá? Ele não conta uma história, então a gente não tem que olhar pro álbum nesse sentido. Ele é mais um álbum assim, visual, pra gente visualizar as imagens e se admirar com aquelas imagens. E então, naquela época, esse álbum foi um mega spoiler pra gente, porque ele trouxe muitos spoilers, não só da história em si, mas de armaduras, de cavaleiros, de ataques, de golpes, né? Então o álbum foi um rebuliço na mente dos fãs, porque muita coisa que tava ali no álbum a gente não tinha visto ainda, então pra gente era chocante. Quando a gente completava um quadro de alguma imagem, caraca, que imagem é essa? A gente nunca viu na TV isso aqui, não viu, porque era inédito. A gente fala, caraca, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso é real? Né? As únicas fontes de informação que a gente tinha na época era a Revista Herói, a gente não tinha internet, gente. Então era a Revista Herói ali pra gente ter um referencial do que poderia acontecer. A Revista Herói trazia vários spoilers também nas capas. Então a gente ficava louco pra saber o que ia acontecer, porque a Manchete reprisou, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, até o episódio 52, que era aquele fatídico episódio da luta na Casa de Leão, com C na Casa de Leão, e a gente ficava, aí vinha esse episódio 52, a gente falava, será que agora vai estrear, será que agora vai estrear o episódio novo? Aí no dia seguinte, era o episódio 1 de novo, a gente ficava frustradíssimo, não, de novo, não, reprise. A gente ficava expert em Cavaleiro do Zodíaco, porque viu o 52 esse primeiro episódio, depois voltava, então a gente acabava gravando. Eu sei assim, de cabeça, até hoje, tudo que acontece assim no anime. Eu sou expert assim no anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco. Quem cresceu com a Manchete via aquilo repetidamente, entrava por osmose aquele conteúdo.
E a bagunça do álbum, ela não era só cronológica, era editorial também, porque tinha muitos erros de legenda, de tradução. Era assim um show de erros. E eu vou mostrar esses erros pra vocês. Quando eu fazer um vídeo todo do álbum, vocês vão ver esses erros bizarros, assim, erros bizarríssimos. Tinha o mais chocante, assim, né, que era, tava ali na legenda, Mimi, e a figurinha do Mimi era teste de sereia. Olha isso. Você não pode usar esse álbum como uma ferramenta de informação. O álbum, ele tinha 400 figurinhas, é muita coisa. E isso foge do padrão daquela época, tá? Não era usual um álbum ter 400 figurinhas, já começa por aí. O máximo que chegava perto disso eram álbuns da Copa, álbuns de futebol. Esses álbuns sim, até porque tinham muita saída, então valeria a pena a editora gastar dinheiro imprimindo com tanto material, né, com mais de 400 figurinhas, porque sabia que iam ter um retorno. Cavaleiros do Zodíaco não. Nunca tinham se arriscado a fazer algo desse tamanho para um anime, para um desenho, enfim. E a editora foi corajosa entre aspas, né, porque tem todo um rolê aí por trás da história da editora, pra ela ter se aventurado a fazer isso. Isso é muito interessante, se vocês depois quiserem, eu conto um vídeo à parte sobre isso, da história da editora. E acabou que deu certo, porque se desse errado, ia dar muito ruim pra editora. E aí foi um sucesso de vendas, volta e meia faltava figurinha nas bancas de jornais, a editora precisava reimprimir lotes e mais lotes para dar conta de tanta venda das figurinhas. Não há o que se falar sobre o sucesso financeiro, foi um boom enorme, um sucesso financeiro inquestionável. E as figurinhas, gente, não eram autoadesivas. As figurinhas precisam ser coladas. Imagina colar 400 figurinhas. Era um show de horror pra colar. Tinha gente que colava de qualquer jeito, era terrível. Aí ia pra escola, viu o álbum do povo, o álbum tudo escrachado, as figurinhas coladas torta. Eu não, era aquela pessoa que colava o álbum todo certinho, bonitinho, nas linhas. Eu fazia questão de botar na linha certinho. Nossa, era um terror. Pra quem não era organizado desse jeito. Quem tinha dinheiro, né, a galera usava cola Prit, que era aquela cola top de linha, que era do bastãozinho, era cara essa cola na época, então era só pra quem tinha poder aquisitivo bom mesmo, então colava colinha Prit, colava. Agora a gente não usava aquela cola líquida, aquela colinha branca líquida, e melava o álbum inteiro, então tinha que ter muito cuidado pra colar com aquela cola, se não colava o álbum inteiro, colava página com página, vocês lembram disso? Era algo assim, era um horror. E quanto mais figurinha, mais o álbum levava tempo para ser completado e mais o fenômeno rendia. E rendeu. Na época, eu me engano, eu ainda fiz um segundo álbum. Deu tempo de eu fazer um segundo álbum, cara. Olha isso. E apesar dos pesares, apesar de todos esses pontos negativos que eu já narrei aqui pra vocês, pra mim, continua sendo, tá? Pra mim, o álbum mais icônico, o melhor álbum de todos. Botando na balança aí, ponto positivo e negativo, o álbum foi muito bom, foi incrível. Pra mim, ter 400 figurinhas, gente, é muita coisa. Então isso já torna um álbum memorável. E ele trouxe muitas imagens bonitas e raras pra aquela época. A maioria das imagens a gente não conhecia. Eram imagens inéditas, com muitas informações novas pros fãs e abrangendo todas as sagas. Muitas imagens representativas pra época. Por exemplo, a capa, né, dos 4 bronzeados juntos, selando, né, a amizade dele com as mãos ali em punho, né, a lealdade deles, né, de se proteger até o fim. A imagem atrás dos Cavaleiros de Ouro, dos 6 Cavaleiros de Ouro que sobreviveram à Batalha das 12 Casas. Antes, ele trouxe muitas imagens importantes de todas as sagas do clássico. Pra gente que era fã que não tinha informação, aquilo foi incrível. Então, pra mim, continua sendo o melhor álbum, assim, sem dúvida nenhuma. E poderia servir como um ponto de referência pra Panini, caso ela decida lançar um novo álbum aí. Tinha que ser algo, no mínimo, aí com 400 figurinhas e nesse nível, assim, de beleza visual. Então, vamos ao caso da editora. Esse álbum foi lançado pela Prince Editora. E tem toda uma história controversa assim, com relação a isso, tá? Porque essa Prince Editora é mais ou menos como se fosse, assim, uma editora de fachada. Ela foi criada apenas para isso, para lançar o álbum de figurinhas do Cavaleiro do Zodíaco, e isso foi na onda e lançou o segundo do filme do Abel, tá? Ela foi criada apenas para isso, por uma outra editora, e diante das incertezas, como ela não queria manchar o seu nome principal, aí ela criou essa editora só pra isso. Isso é uma fofoca de bastidores, tá? Isso aí renderia um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu conto essa fofoca pra vocês. Se quiserem que eu faça um outro vídeo falando sobre isso, diga aí nos comentários. Eu quero saber a fofoca da Prince Editora. Se vocês estiverem muito curiosos pra saber, eu conto num novo vídeo pra vocês. Tá? Ela lançou esses álbuns e puf, sumiu. Ela foi basicamente criada pra isso. Assim, gente, esse álbum me traz muitas memórias afetivas. Traz memórias de um tempo bom da minha infância, traz muitas memórias boas de interação com colegas da escola, com vizinhos, com primos. Aquela interação presencial de uma atividade social muito intensa entre as crianças. Hoje em dia a gente não se vê tanto. Traz uma nostalgia também com relação a isso. De uma época boa em que criavam-se mais laços, mais interações fortes entre as crianças daquela época. Havia uma socialização melhor entre as crianças. A cultura da troca de figurinhas, a cultura do bafo. Nossa, isso era muito forte 30 anos atrás. Então traz muitas lembranças boas, né? E também com relação, assim, por exemplo, à família. Eu tive um pai ausente, depois ele sumiu pra me dar pensão, enfim. Mas enquanto eu tive contato com esse meu pai na infância, essa é uma memória afetiva muito boa, porque quando ele ia visitar a gente, ele vinha com aquele bolo enorme de figurinha, amarrado assim no elástico, pra mim e pra minha irmã. Isso é uma memória muito viva, positiva que eu tenho desse parente que hoje eu não tenho mais contato. Ele era que mais me fornecia as figurinhas. Ele tinha um poder aquisitivo melhor, bolos e bolos ele trazia, assim, do jornaleiro. Eu ficava felizaço com aquilo. Então, quando eu relembro desse álbum, me traz também esse tipo de felicidade. Por isso, esse álbum é mais ainda precioso pra mim. É muito mais do que o valor físico, é um valor emocional. Mas e pra você? Ele também traz memórias afetivas boas? Tem histórias de família, da sua vida, dos seus amigos? Também conta aí pra mim, diga aí nos comentários. E como eu adquiri esse álbum, né? E o pacote de figurinhas? O pacote de figurinhas tá ali atrás, ó.
Eu vou retirar também para mostrar para vocês o pacote de figurinhas. E as figurinhas estão ali em exibição num outro acrílico. Comprei em 2025, né, ano passado, através do Mercado Livre. É caro o álbum, tá? Mas recebi bonitinho, direitinho, íntegro, perfeitinho, com todas as páginas, sem amassado, sem nada, tá? Uma qualidade, assim, perfeita, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, por alto, por enquanto, ó. Todas as páginas bonitinhas, tá? Se vocês quiserem o link desse vendedor, diga nos comentários, eu quero, que aí eu mando pra vocês no privado o link. Então, me bateu uma nostalgia, assim, ano passado. Ai, cara, que saudade do álbum de figurinhas, né? Dos Cavaleiros e tal. E eu fui pesquisar na internet, onde tinha esse álbum hoje em dia? E eu, pesquisando, achei o link no Mercado Livre. Aí eu falei, meu Deus, é o álbum, será que é verdade? Será que é bom? Será que tá íntegro esse álbum? Aí eu fui olhar bem nas fotinhas e tal, eu fui olhar as fotos, aparecia ok. Comprei com medo, né? Porque era muito caro, mas assim, o Mercado Livre, ele, se dá errado, ele costuma devolver o dinheiro, enfim. E quando eu recebi o álbum, foi só alegria, né? O álbum perfeito, íntegro, maravilhoso, enfim. E eu achei um vendedor vendendo um pacote de figurinha. Gente, olha que raridade isso, um pacote de figurinha. Fechado, íntegro, intacto também. Vou mostrar pra vocês. Comprei esse pacote, eu fiquei emocionadíssimo, felicíssimo, né? E depois consegui o link de um vendedor que estava vendendo as 400 figurinhas, todas originais. Uma ou outra, assim, não tá no estado legal, né? Péssimo, só não tá legal, tá feiazinha. Uma ou outra, mas a maioria tá muito bonita e tal. Comprei também, caríssimos olhos da cara, meu Deus. Isso aí eu não posso nem mandar o link pra vocês, porque não tem mais. É uma coleção única. Eu comprei a única coleção que tinha. Caríssimo também. Quase que eu vendi um rim ali pra comprar isso, mas consegui. Então, elas estão ali à exposição pra fazer jus à beleza delas, ao valor, não só financeiro, sentimental que elas têm também. Então, elas ficam à exposição. Não colei no álbum. Eu queria deixá-las assim, expostas. Eu achei mais legal fazer assim. E é isso. Eu acho que agora, contando toda essa história do álbum, como eu adquiri, as memórias, se vocês querem tirar mais alguma dúvida a respeito, uma dúvida pontual sobre o álbum em si, eu posso responder nos comentários. Agora, se for uma dúvida mais elaborada, eu posso até fazer um vídeo sobre. Vocês têm alguma dúvida mais elaborada, se queria que eu contasse pra vocês, narrassem um vídeo. Inclusive aí a fofoca da Prince Editora. Enfim, acho que agora estamos prontos para finalmente fazer o grande tour virtual do álbum e das figurinhas. Vamos fazer isso aí no próximo vídeo. Me acompanhe para ver a continuação desse vídeo tour. Um beijo e até lá.